Olá, queridos amigos, boa noite. Estamos iniciando mais uma live pela CEFIF, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca. Para nós uma grande alegria estarmos novamente juntos nesta oportunidade com este encontro virtual, né? Queremos agradecer a presença virtual de vocês, né? O acompanhamento aí de vocês para esse nosso encontro. Lembrando que os nossos vídeos, né, nas nossas lives, ficam também na nossa página do Facebook, né, e também do YouTube. Então você pode acompanhar depois, fora do horário em que as nossas lives vão ao ar, caso você não tenha essa oportunidade, né? Se você quiser acompanhar em outro horário, fique à vontade. É só você procurar aí um horário mais fácil, mais adequado para a sua rotina, né? Nós queremos agradecer muito a audiência de vocês, lembrando que a nossa página do Facebook, do YouTube, é um canal. Nós temos um canal no YouTube, né? Então, se você quiser, você pode entrar lá, né, no canal do YouTube, ser inscrito no canal e até ativar os sininhos. Sabe aqueles sininhos que tem nos canais do YouTube? Você pode ativar o sininho e receber a notificação. Quando entrar um vídeo novo nosso lá da CEFIF, você pode... você vai receber essa notificação, esse aviso, né, desse novo vídeo e acompanhar aí a hora que você tiver a necessidade, tiver a oportunidade, certo? Deixa eu só fazer um acerto aqui nosso cenário aqui, tirar essa bala daqui. Pronto, fica mais bacaninha assim, né? Boa noite então a todos. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje com a nossa prece, né? Deixa eu acertar que eu estou fazendo do celular porque o meu notebook deu um probleminha técnico aí. Vamos então fazer... Opa! Opa! Inverteu. E agora? Voltamos. Inverteu aí a câmera, né? Ok? Então vamos iniciar nosso encontro de hoje, né? Com a nossa prece. Vamos buscar aí elevar o nosso pensamento, todos nós reunidos de forma virtual, para esse encontro de hoje. Com o nosso pensamento em Jesus, nesses momentos, elevando o nosso pensamento em prece, agradecendo por mais esta oportunidade que a misericórdia divina nos concede de estarmos reunidos mais uma vez para este encontro espiritual. Que os bons espíritos possam nos auxiliar, nos sustentar e assim possamos ter um encontro produtivo no bem. Que a paz de Jesus esteja conosco e nos envolva hoje e sempre. Assim seja. Bom, nós anunciamos, né, a nossa live de hoje com o assunto fatalidade e livre-arbítrio. Por quê? Porque nós precisamos refletir um pouquinho sobre as nossas escolhas, né? Sobre como é que funciona essa questão de nós fazermos as nossas escolhas dentro da lei de causa e efeito, como que funciona a questão do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade, e ao mesmo tempo, assim, tudo está escrito, né? Tudo está planejado e programado na nossa existência. Tem coisas que dependem da nossa exclusiva liberdade, se eu fizer aquilo vai acarretar o quê, não vai, né?
É como aquele filme Clique, do Adam Sandler, que já passou 1000 vezes na televisão, acho que todo mundo já assistiu, que ele tem um controle remoto universal, né, que ele ganha de um personagem meio misterioso, e esse controle remoto universal para a vida dele, volta à vida dele, ele vai para o futuro, vai para o passado, ele refaz algumas escolhas, e conforme essas escolhas ele vai tendo consequências, e aí ele pode voltar e refazer tudo de novo. Inclusive depois no final, para quem não assistiu, ixi, será que eu conto o final do filme ou não conto? Não? Ah, vou contar, desculpa aí quem não assistiu. Mas é um sonho, né? É um sonho que ele tem, e aí ele percebe que ele pode fazer novamente novas escolhas. É bacana o filme, já se alguém não assistiu, desculpa aí, deu um spoiler tremendo do filme, mas de qualquer forma é interessante, né? Então nós não temos esse controle remoto universal que nós podemos mudar as escolhas que nós já fizemos, né? As escolhas que nós já fizemos vão gerar consequências, não tem como. Então nós temos que pensar muito bem antes de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, porque elas vão gerar consequências. Mas, por outro lado, pela misericórdia divina, nós temos a oportunidade de refazer as consequências, ou seja, nós temos a oportunidade de retomar determinadas circunstâncias, né? Então, a gente tem que aprender essa questão do livre-arbítrio, essas questões aí das nossas escolhas, aprender a regra, né? Como é que funciona isso. Então veja, lá no Livro dos Espíritos, nós temos a lei de liberdade, que é o capítulo 10 do livro 3º, que são as leis morais, né? Dentro da lei de liberdade, nós temos lá a liberdade natural, escravidão, vale a pena a gente refletir sobre isso, né? Liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio e fatalidade. Então é isso que a gente vai refletir hoje. Livre-arbítrio e fatalidade. Ora, como que funciona o nosso livre-arbítrio? Para começar, nós não temos um livre-arbítrio pleno sobre tudo. O nosso livre-arbítrio depende da nossa condição evolutiva. Quanto menos evoluído é o espírito, menos livre-arbítrio ele tem, né? Então, quanto mais atrasado, mais primitivo é o espírito, menos liberdade de escolha ele tem. Veja, por exemplo, um animalzinho nosso, lá, o nosso cachorrinho em casa, ele é um princípio espiritual que age por instinto. Então ele não tem livre-arbítrio, ele não tem liberdade de escolha, né? Ele não toma decisões, então ele não tem consequências de seus atos. Um espírito humano primitivo, lá o homem primitivo, né, de um planeta primitivo, por exemplo, ele tem um livre-arbítrio primitivo, limitado como ele é. Então, é muito ligado ao instinto, porque ele saiu da animalidade há pouco tempo. Nós já passamos por essa fase do homem primitivo, do homem do mundo de provas e expiações, chegamos estamos adentrando um mundo de regeneração, então o nosso livre-arbítrio vai se ampliando. Ora, à medida que ele vai se ampliando, a nossa responsabilidade também, né? O nosso conhecimento também, tanto das leis físicas quanto das leis morais, também vão se ampliando. Então, veja, à medida que o espírito evolui, ele vai tendo uma liberdade de escolha maior, mas ao mesmo tempo uma responsabilidade maior. Então, pegue Jesus, por exemplo, que é o nosso guia e modelo, o espírito mais puro e perfeito que Deus ofereceu ao homem para ser o guia e modelo da humanidade. Ele é um espírito que tem uma liberdade plena, né? Porque ele tem um conhecimento, uma evolução moral incomensurável para nós. Então, ele tem uma liberdade plena, só que não é porque ele tem uma liberdade plena que ele faz o que ele quer. Ele até faz o que ele quer, né? Mas ele sabe muito bem o que ele pode fazer, porque ele já passou por muitas experiências que o ensinaram que nem tudo ele deve fazer, né? Como diz a fala de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós estamos nesse meio termo aprendendo a lidar com o nosso livre-arbítrio. É claro que nós temos liberdades em determinadas circunstâncias, né? Ou na sociedade em que vivemos, ou na vida individual, porque tem sociedades que não permitem determinadas coisas, determinadas atitudes, em relação aos costumes, né, a vestimentas, a uso de substâncias químicas entorpecentes, umas que proíbem terminantemente, outras que são mais liberais, né? Então, dentro de uma sociedade, nós temos também algumas limitações,
e nas religiões também, de forma geral, e na nossa vida cotidiana, na nossa vida no particular. Nós espíritas prezamos pela liberdade, né? Nossa doutrina é uma doutrina de liberdade, não é uma doutrina de imposições, não é uma doutrina de proibições e de obrigações. Nós respeitamos plenamente aquelas que têm essas obrigações e proibições que são necessárias, né, para algumas pessoas. Nós não temos essas proibições e obrigações. Então, não existe um sacerdócio na doutrina espírita ou uma autoridade religiosa que obrigue ou proíba alguém de alguma coisa na doutrina espírita. Mas nós temos uma responsabilidade, uma consciência de responsabilidade muito grande sobre nossos atos, porque nós nos baseamos naquela fala de Jesus que diz: a cada um será dado segundo suas obras. Então, nós aprendemos com Jesus que nós temos liberdade, mas que nós precisamos aprender a conviver com essa liberdade com responsabilidade. Não é porque eu posso fazer o que eu bem entender que eu vou fazer, porque não há um salvador, né, na visão que nós temos das religiões tradicionais, que vai tirar depois de mim esse pecado, entre aspas, né? Ele não vai tirar, ele vai me convidar a responder. Então é uma responsabilidade maior. Eu tenho que pensar muito no que eu faço, porque não vai ter alguém que depois tire. Vai ter oportunidades, e oportunidades nem sempre são aquelas mais agradáveis, né? Às vezes são dolorosas. Então, nós aprendemos com a doutrina a medir muito bem na lei de causa e efeito, mas na lei de amor, o que devemos fazer. Por isso é a lei de amor, segundo o ensino de Jesus, a nossa referência, né? Fora da caridade não há salvação, como diz o Evangelho, como diz Kardec no Evangelho, a nossa referência. Muito bem. Nós temos liberdade, já falamos disso, proporcional ao nosso grau de evolução. No nosso grau de evolução aqui na Terra, vamos dizer assim, de 100% aí uns 30 ou 40% de evolução, será que eu estou exagerando? Não, acho que uns 20%, até 100%. Nós temos aí uns 20 ou 30% de liberdade de escolha, é mais ou menos isso. Essa liberdade de escolha, como é que ela funciona? Eu estou agindo na Terra, né, nas minhas reencarnações, trazendo toda a minha história espiritual, toda a minha bagagem, né? Então, dentro desse processo, eu vou fazendo as minhas escolhas pautadas no quê? Pautadas muitas vezes no egoísmo, pautadas muitas vezes nos meus próprios interesses, pautadas no orgulho, na prepotência, na vaidade. Isso é natural. E, ao mesmo tempo, isso vai gerando consequências. E essas consequências vão me ensinando que é melhor fazer escolhas pautadas na lei de amor. Por quê? Porque à medida que eu aprendo que é melhor escolher o bem do próximo, o bem comum, eu entendo que isso é melhor para mim também, né? Então, ao invés de eu fazer uma escolha só baseada no meu próprio interesse, se eu faço uma escolha, tomo uma atitude que que leva em conta também o interesse do outro, isso passa a ser benéfico para mim. Então eu estou melhorando a minha vida futura. Isso é um ponto. Mas nós, logicamente, como temos aí uma história espiritual de amadurecimento e de aprendizagem, é claro que a gente teve dificuldades, fez escolhas equivocadas e tudo mais. O que acontece? No mundo espiritual, antes de reencarnar, nós vamos fazer uma esse planejamento reencarnatório vai levar em conta todas as minhas necessidades. Então eu estou fazendo já uma nova escolha. Eu fiz as minhas escolhas lá na vida espiritual, na vida de encarnações anteriores. Desencarno. Quando eu vou planejar uma nova existência, eu vou fazer também uma escolha. Certo? Então eu já estou exercitando de novo o meu livre-arbítrio. Claro que é limitado à minha necessidade, né? Não é porque eu estou lá no mundo espiritual que eu faço as escolhas do que é agradável, do que é confortável. Eu faço as escolhas do que é necessário. Então eu já exercitei de novo a minha liberdade de escolha. Quando eu lá no mundo espiritual fiz o meu planejamento reencarnatório,
Claro que com amparo e inspiração espiritual, equipe de espíritos familiares, amigos, né, que vão me dar esse suporte, dessa sustentação. Chegando na Terra, reencarnando, eu vou passar pela infância, pela adolescência e começo novamente a exercitar a minha escolha, certo? Então, o que eu faço no meu planejamento reencarnatório? Geralmente, aqui no Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que nós fazemos as escolhas dos pontos principais da nossa existência. Então, geralmente, né, a condição social, geralmente a região, né, o país, a região do país em que viveremos, a profissão, família, né, membros da família, condições da reencarnação, essas situações em geral fazem parte da nossa escolha. Então veja, já está limitado, né? Eu fiz uma escolha, dentro dessa escolha eu estou limitado a algumas outras situações. Família, local, linguagem, né, em que eu estou vivendo, cultura em que eu estou vivendo. Eu posso sair e mudar tudo? Posso. Mas eu precisaria refletir muito antes, porque eu preciso entrar em contato com a minha própria intimidade para pensar, será que realmente vale a pena sair de tudo isso? Será que o meu planejamento é esse? Largar tudo, né? Desistir de tudo e fazer uma outra coisa totalmente diferente? Ou será que eu tenho esse caminho para trilhar? Uma coisa que cada um deve refletir, né? Fazendo uma interrupçãozinha, tá tudo bem aí? Vocês estão me ouvindo direitinho? Alguém pode fazer um comentário, por favor? Só para a gente ver se está tudo em ordem, que eu não consigo aqui acompanhar. Se está tudo bem aí? Alguém pode fazer um comentário para mim, por favor? Então eu faço essas escolhas no meu planejamento reencarnatório. Vou na reencarnação. Ok, obrigado, João, Rita, beleza. Vou fazer novamente as escolhas e vou gerando consequências, né? Então o que acontece? Existe uma fatalidade, que é a pergunta 851 do Livro dos Espíritos. Dentro dessas escolhas existe uma fatalidade? Tudo então está pré-determinado? Não necessariamente. O que os Espíritos dizem? A fatalidade só existe no tocante à escolha feita pelo Espírito ao se encarnar, de sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra, certo? Então, quando eu faço um planejamento reencarnatório, é natural que eu vá delimitar. Eu vou delimitar em que situação eu vou viver, né? Condição financeira. Outra coisa importante, o perispírito. O meu perispírito já traz uma série de informações em relação a, sei lá, condição física, né? A beleza ou a ausência de beleza, a saúde ou a ausência de saúde, as condições físicas que podem me gerar dificuldades, porque as pessoas têm problemas também, muitos problemas nessa área, né, das limitações físicas em geral, ou mesmo das zombarias provenientes, né, do nariz grande, nariz pequeno, orelha grande, orelha pequena, muito cabelo, pouco cabelo, alto, baixo, gordo, magro, são também problemas que nos trazem traumas e tudo mais. Então isso está no nosso perispírito por uma necessidade, então isso pode se manifestar na nossa reencarnação por uma necessidade, por uma aprendizagem de humildade, de paciência, de tolerância, né? Também faz parte isso. As próprias doenças, né? Também estão lá, muitas vezes sendo acionadas pelo meu perispírito. Então, estou delimitando essa minha liberdade a essas condições. Aí, os Espíritos dizem assim, falo das provas de natureza física, porque no tocante às provas morais e às tentações, o Espírito, conservando o seu livre-arbítrio sobre o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir, certo? Então existe uma fatalidade, entre aspas, proporcional, relativa ao que eu escolhi. A minha condição física que eu não posso mudar, não é? A minha condição, sei lá, muitas vezes de dificuldades em geral que acontecem, que eu não posso mudar. Mas o que eu posso mudar? A forma como eu enfrento.
a forma como eu entendo, encaro e enfrento essas dificuldades. Isso eu posso mudar. Percebem a diferença? Então, assim, dentro de um problema, esse problema aconteceu por uma razão, está no meu planejamento reencarnatório, existe uma necessidade. É uma liberdade que eu tive lá atrás, fiz as minhas escolhas, estou arcando com as consequências. Dentro desse problema eu tenho liberdade de escolha. O que eu vou fazer? Como que eu vou reagir ou agir diante desse problema? Como que eu vou enfrentar esse problema? Isso é minha liberdade de escolha. Então, para a vida moral, não há fatalidade. Então, dizer que a pessoa veio como programada para ser um criminoso, programada para ser um suicida, para ser um dependente químico, não. Ele vem em situações que possam favorecer, por exemplo, o contato com as drogas, né? Até mesmo geneticamente, porque é uma prova que ele tem que vencer, mas a escolha de vencer ou não, ou de superar ou não, está no espírito. Tem uma pergunta, né, em que Kardec pergunta se haveria arrastamentos irresistíveis. Os arrastamentos no sentido de coisas assim, tipo a sexualidade, alimentação, né? O uso de substâncias de drogas, seria um arrastamento irresistível? Eles dizem arrastamento sim, irresistível não, quando se tem a vontade de superar. Então, se eu estou numa condição de fragilidade, de dificuldade, eu tenho várias opções, várias escolhas a fazer. Eu posso me deixar levar ou eu posso superar. É claro que é difícil em alguns casos, muito difícil o alcoolismo, o uso de drogas, né? Muito difícil, porque tem vários fatores envolvidos, não é só a questão genética, a questão educacional, a questão social, as influências, processos obsessivos, de influências espirituais também, né? Muitas coisas envolvidas, mas eu tenho condições de superar se eu me fortalecer para não me deixar levar. Tem uma questão que é a questão da morte, né? Que é assim delicada essa questão, né? Então Kardec pergunta assim: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir, a desgraça está no seu destino. Então acontecem problemas um atrás do outro na vida da pessoa, um atrás do outro, problemas mil. Parece que a pessoa foi sorteada na vida para passar só ela passa por dificuldades, né? São talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram. Ainda uma vez levais à conta do destino, o que é quase sempre a consequência da sua própria falta. Em meio a dos males que te afligem, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado. E a questão da morte, por exemplo, né? A questão 853 e seguintes. Certas pessoas escapam a um perigo mortal para cair em outro. Parecem que não podem escapar à morte. Não há nisso fatalidade? E os espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma maneira ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Assim, qualquer que seja o período que nos ameace, não morreremos se nossa hora não chegou? Não morrerás, e tens disso milhares de exemplos. Mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte, porque partirás daqui, e frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. 854. Da infalibilidade da hora da morte, segue-se que as precauções que se tomam para evitá-la são inúteis? Não, porque as precauções que tomais vos são sugeridas com o fim de evitar uma morte que vos ameaça. São um dos meios para que ela não se verifique. Então, o que acontece? Nós, no nosso planejamento reencarnatório, fazemos um planejamento da nossa existência, levando em consideração também as condições da desencarnação, pela nossa necessidade reencarnatória, época e condições, circunstâncias da nossa desencarnação. Mas o que acontece? Se eu não tomar os devidos cuidados, em qualquer circunstância, eu posso antecipar a desencarnação.
Então, assim, as pessoas acham que há uma certa fatalidade. Até alguns expositores espíritas, já ouvimos, né, comentários que dizem que nós estamos sujeitos a uma certa fatalidade em relação à desencarnação, porque vivemos no mundo de provas e expiações, estamos sujeitos ao mundo de provas e expiações, então é provável que aconteçam, sim, mortes por fatalidades. Eu fico pensando em relação a essa resposta, né? Essa resposta é muito clara. A 853 e 853A, ela não permite interpretações. Ela não é em sentido figurado. Algumas respostas do livro dos Espíritos podem até permitir algum tipo de interpretação, que você precisa de ajuda de várias pessoas para entender, né? De repente é um sentido figurado. Essa não é. Essa é totalmente clara. Então ela fala assim, fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte. Chegando esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtar-vos. Então, as circunstâncias e a época da nossa desencarnação, se eu seguir o meu planejamento, são aquelas. O que pode acontecer é eu ser aliviado das dores, né? Sei lá, se é um acidente, por exemplo, pelo meu merecimento, eu ser aliviado e ser desligado antes, etc. Se é uma doença de longo curso também, né? Ter um alívio dessas dores, uma antecipação dessas dores de doenças de longo curso. O irmão do Chico Xavier é um exemplo disso, José Xavier, teve sua desencarnação antecipada, porque não precisaria passar por vários anos de sofrimentos. Esse é um exemplo. Só que assim, pensar que eu estou passando na rua, eu tenho mais 30 anos de existência, estou passando na rua, sou atropelado e desencarno e tinha 30 anos pela frente, não. Isso não pode acontecer segundo essa visão. Depende, né? Se eu estiver alcoolizado e drogado e passar pela rua, aí sim, eu estou correndo os riscos, assumindo os riscos, né? É uma outra circunstância. Ou se eu estou andando em altíssima velocidade no carro, em lugar que não deve, não é uma pista de corrida, não é uma pista tipo Interlagos, estou andando na rua a 130 por hora, é claro que eu estou sujeito a desencarnar, né? Porque aí eu estou com irresponsabilidade. Mas se eu estou dentro das leis, dentro do que mandam as regras, e acontece alguma coisa que vai me provocar desencarnação, não pode ser fatalidade. Porque senão Deus estaria assim, seria tudo um acaso, né? A criança que desencarna, o jovem que desencarna, né? Por acidente, por raio, por, sei lá, uma doença qualquer, e ele tinha a vida inteira pela frente? Não necessariamente. Ele tinha a vida inteira pela frente se ele causou por irresponsabilidade, por descuido, por imprudência, por negligência, isso é uma coisa. Agora, se ele estava dentro, se é uma doença, por exemplo, que ele não causou e não permitiu e contraiu essa doença, é diferente. Então, no caso dessa pandemia, por exemplo, as pessoas comentam isso, nós temos que seguir as regras da ciência. Kardec fala que a doutrina espírita deve seguir a ciência e andar passo a passo com a ciência, e no que a ciência comprovar ou desmentir a doutrina deve se corrigir e acompanhar a ciência. Então, assim, o que a ciência diz hoje para nós é o que nós temos que fazer. Porque a ciência tem instrumentos de comprovação. Ela não está achando, né? Milhões de infectologistas, de médicos, de, sei lá, profissionais cientistas não estão achando coisas da cabeça dele, imaginando. Eles estão pesquisando. E há pesquisas que vêm de séculos atrás. Então não dá para pensar assim, esse cientista está falando da cabeça dele porque ele acha. Não, ele não acha, ele estudou. Então eu tenho que acompanhar o que a ciência diz. Eu faço tudo o que a ciência diz e mesmo assim venho a contrair uma doença, não é minha culpa dessa encarnação. É claro que é uma necessidade reencarnatória minha, né? Mas não é uma responsabilidade minha de negligência, porque eu fiz o que estava ao meu alcance. E o que a ciência de hoje diz? Se amanhã a ciência disser que, vamos pensar assim, sei lá, sabão em pó, né? Se eu passar sabão em pó no rosto por 4 horas seguidas, eu nunca mais contraio o coronavírus, ok, aí passa a ser essa a prática, mas até hoje não é. Até hoje a gente sabe quais são as práticas, então é essas que eu vou seguir.
Se eu sigo essas práticas, essas regras adequadamente e venho a contrair uma doença, está no meu planejamento reencarnatório. Eu posso contrair e não desencarnar. Não é? Muitos casos são assim. Então, é muito relativo dizer, ele desencarnou, mas ele tinha a vida inteira pela frente, porque foi uma fatalidade, uma bala perdida, uma queda, um acidente. Não necessariamente. Depende das circunstâncias. Eu causei? Eu fui negligente? Eu estava andando com o carro totalmente descontrolado, ou então sem as revisões necessárias, sabendo que estava correndo riscos? Aí é uma coisa. Mas se eu estava tudo certinho, tudo direitinho, e mesmo assim aconteceu, é uma outra situação. Então, o que nós temos que fazer? Seguir a ciência, seguir a nossa responsabilidade de espíritos reencarnados, não ter esse medo excessivo também, mas ter todos os cuidados necessários, entendendo que não existe um acaso. Um acaso não existe, né? Quer dizer, não existe a possibilidade de um sorteio assim. Eu fui sorteado para o raio cair na minha cabeça e com esse raio eu desencarnar, porque acontece também. Eu fui sorteado e aí caiu uma telha na minha cabeça. Os espíritos dizem isso, inclusive, aqui nesse trecho. Se você está andando na rua e vai cair uma telha na sua cabeça e não é a sua hora de desencarnar, os espíritos vão inspirar você a não passar por aquele lugar. Não é que a telha vai flutuar no ar, porque os espíritos vão segurar a telha no ar e não vai cair. Não. Você vai ser inspirado a não passar por aquele lugar. Ou a queda vai ser de uma tal maneira que não vai te afetar. Porque a gente vê muito isso também. Pessoas que levam um tiro e tem uma moeda no bolso. Ou o tiro passa de raspão. Ou enfim, as coisas mais mirabolantes que a gente percebe que tem uma necessidade, tem uma lei ali agindo, né? Que não é o acaso. Então é nesse sentido que funciona essa questão da fatalidade e do livre-arbítrio, que é dentro de leis perfeitas e imutáveis. Então, às vezes as mães ficam aflitas, né? Meu filho tinha 19 anos, sofreu um acidente e desencarnou. Ele tinha a vida inteira pela frente? Não necessariamente. Ele tinha uma necessidade reencarnatória. Se ele não foi causador, porque se ele estava com alguém que foi causador, né? Então ele estava andando na rua e um caminhoneiro cochilou. E esse caminhoneiro cochilou, atravessou a estrada e bateu no carro dele e ele desencarnou. Não é responsabilidade dele, porque ele podia estar um minuto antes, um minuto depois, 1 metro para lá, 1 metro para cá, justamente naquele momento, naquele lugar ele passou. Então não é responsabilidade dele necessariamente, mas é do outro. Agora, se o outro fez por querer ou não, aí é uma outra história, né? Porque também Jesus diz, o escândalo tem de vir, mas ai por quem venha o escândalo. Muitas vezes a pessoa é um instrumento da dor do outro. Não que ele quisesse causar, ele causou por uma fatalidade, uma irresponsabilidade ou por uma fatalidade. De repente foi uma distração de um momento. Acontece também, né? Então ele está distraído por alguma razão, desvia o olhar e acontece. Ou é um acidente mesmo, o pneu do carro estoura, coisa parecida, um buraco, um animal na estrada, essas coisas também acontecem. Então ele é um causador, não nesse sentido de ser responsável. Ele é um instrumento naquele momento de uma necessidade reencarnatória daquele espírito. Também as pessoas podem ficar na culpa, né? Olha, eu causei um acidente porque eu fiz isso e aquilo. Mas você estava querendo, você buscou, você estava alcoolizado, você estava em excesso de velocidade. Não, então você foi um instrumento naquele momento de uma necessidade daqueles espíritos. Isso é muito comum. A gente sugere as leituras de alguns livros que mostram isso. Os livros Somos Seis, de Chico Xavier, são jovens que desencarnaram em acidentes ou no incêndio do Joelma, né, na década de 70 em São Paulo. O livro Jovens no Além, o livro Dádivas Espirituais, são livros, dentre outros, né, do Chico, que mostram essas histórias de jovens que desencarnaram, que às vezes as pessoas acham que foi um acidente, que foi causado, etc. E eles falam que foi a necessidade deles. Inclusive um caso famoso de 2 amigos que brincavam com uma arma de fogo e a arma acabou disparando e um deles desencarnou, aquele outro foi a júri, né? Foi a julgamento, e o Chico recebeu uma mensagem do desencarnado dizendo que era uma brincadeira e foi um acidente, que não foi desejo daquele matar o colega, e ele foi absolvido.
Ele foi absolvido, o juiz aceitou a mensagem, o promotor recorreu e um novo julgamento de novo absolveu o réu. Então, essa mensagem salvou, né, fez justiça a esse jovem que por uma péssima ideia, né, acabou pela desencarnação do outro. Certo? Então, nós gostaríamos de deixar essa mensagem, né, dessa reflexão, para que a gente possa pensar que estamos dentro de leis perfeitas, eternas e imutáveis, mas essas leis prevêem a nossa liberdade, dentro do nosso grau de evolução e essa nossa escolha que gera consequências. É uma liberdade com responsabilidade, não é uma liberdade ameaçadora, né? Na doutrina espírita, assim como o fogo do inferno, ou num extremo que é o fogo do inferno se errar, ou se errar também um salvador que tira o nosso erro. Nenhuma coisa nem outra. São consequências dos nossos atos que, pela misericórdia divina, nós temos a oportunidade de corrigir, mas que geram dores. Então, sabiamente, Jesus nos ensina a perdoar o nosso inimigo, a caminhar buscando fazer as atitudes mais corretas dentro do Evangelho de Jesus para evitarmos dores futuras, para evitarmos conflitos futuros na nossa própria consciência. Certo, pessoal? Então, vamos caminhando aí para o nosso término da nossa live, para as nossas vibrações, né? Agora, nesses momentos. Vamos, então, procurar elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, unindo os nossos pensamentos, cada um aí, né, na sua casa, no seu isolamento, mas com o nosso pensamento ligados, né, à espiritualidade. É o momento, então, de rogarmos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos bons espíritos, nossos mentores espirituais, que possam visitar nossos lares neste momento, com as equipes de atendimento do mundo espiritual, assim enviando, derramando sobre cada um de nós energias espirituais, fluídicas, que possam nos fortalecer, nos sustentar, nesses momentos de desafios e de testemunhos da nossa fé, da nossa confiança, do nosso conhecimento doutrinário espírita, nos fortalecendo na paciência, na humildade, no desapego. Que os bons espíritos, com essas energias, possam nos fortalecer, também nos nossos relacionamentos dentro do nosso lar e, quando necessário, na sociedade, com essas energias espirituais. Também para a nossa saúde, para a nossa harmonia física, mental e espiritual. Aqueles que deixaram a água fluidificar, também possam os mentores fluidificar a água, que são o medicamento necessário, apropriado a cada um. Também rogamos por esses nossos irmãos que passam pela provação da dor, da pandemia, da Covid, ou aqueles que estão na linha de frente, nos hospitais, nos pronto atendimentos, nos socorros, nos atendimentos, os policiais, os bombeiros, os enfermeiros, os médicos, atendentes, e aqueles que estão sendo, nesse momento, vítimas, entre aspas, porque todos temos as nossas necessidades, possam também receber o amparo da espiritualidade, a força e a coragem. Rogamos por nós mesmos, pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões, pelas nossas próprias dores, que os bons espíritos possam nos sustentar nas escolhas mais adequadas e alinhadas ao Evangelho de Jesus.
aqueles que desencarnaram recentemente, que possam também ser amparados pelo mundo espiritual, após cumprirem a sua tarefa pela Terra. Aqueles nossos amigos ou familiares que se encontram enfermos, em aflições, que possam também receber esse bálsamo que alivia e ameniza suas dores. Também agradecemos a oportunidade de estarmos na presente reencarnação passando por essas situações. Situações dolorosas, difíceis, desafiadoras, mas que são necessárias. Sabemos, pela misericórdia divina, a necessidade de cada um. Agradecemos a oportunidade da reencarnação e tudo que aprendemos nela, por nossos amigos, por nossos familiares. Agradecemos a misericórdia divina que nos concede tantas bênçãos de paz. Que a paz de Jesus envolva cada um de nós e nos sustente sempre. Que assim seja. Nós lembramos então, queridos amigos, que as nossas lives das palestras, dos temas doutrinários, acontecem às segundas-feiras às 20 horas, às quintas-feiras 14 horas, às sextas-feiras às 19 horas e aos domingos às 10 da manhã, aqui pela página da Cefif Espírita do Facebook, e depois vão para o YouTube, Então no YouTube você pode ter acesso depois a esses vídeos. Você pode se inscrever no nosso canal, nós temos um canal no YouTube, Cefif Espírita. Você pode se inscrever e até ativar o sininho, aquele sininho que dá as notificações, Depois você recebe um aviso no seu celular de que tem um vídeo novo lá. E também dos evangelhos, terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Os nossos evangelhos aqui nas lives da Cefif, do Facebook, tá? Compartilhe aí com seus amigos, compartilhe com seus grupos, essa nossa oportunidade. Outras casas também estão fazendo, A gente vai estar divulgando pela Rádio Boa Nova, futuramente, agora nos próximos dias, quem tiver a oportunidade, a gente vai estar divulgando lá as lives das casas, os dias e horários da nossa e de outras casas, e assim as pessoas podem acompanhar, tá certo? Obrigado a todos, tenham uma boa noite, obrigado pela paciência, pela compreensão, pela atenção, um bom final de noite. Fiquem em casa, dizem todos, e fiquem em paz. Até nossos próximos encontros. Tchau!